Vem cá, me conta se você tem percebido que o desejo sexual tá bem baixinho assim, ó, quase não tem aparecido por aí. Que a libido então, minha filha, ó, foi com Deus. E é claro que quando isso acontece, a gente quer entender o porquê que tá acontecendo, né? Se não parece que existe algo muito de errado assim com a gente, gera até uma angústia por não saber quando isso vai passar, se vai passar, ou se esse é o nosso novo normal, né? Tão diferente de como a gente se sentia antes de ser mãe, antes de ter um filho. Então, se você se pegou tendo esses pensamentos aí, se você se identifica com isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar 4 fatores, assim, super importantes que afetam diretamente, impactam diretamente a libido da mulher durante esse puerpério. E quando eu falo de puerpério, eu não tô falando só desses 45, 60 dias, não, tá? Eu tô falando de um ano ou mais que a gente já passou pelo parto, nosso filho já nasceu, mas a gente continua tendo uma libido muito baixa, um desejo sexual muito baixo. E conforme eu for falando, você já vai pegando algumas dicas, algumas ideias, já vai refletindo, já vai pensando como trazer aí pro seu dia a dia, pro seu contexto, pra gente conseguir, assim, dar alguns passos em direção a uma nova libido, tá? Pra gente dar alguns passos em direção a um desejo sexual que pode voltar, uma chama que pode reacender, tá? Então vai pescando as ideias aí junto comigo. Só pra te dar um contexto melhor, esses 4 fatores são fatores que eu observo na clínica com as mães que eu atendo, tá? Então, quando o assunto é relação sexual, eu observo esses 4 pontos importantes para tentar entender e refletir com aquela mãe o que é que a gente pode mudar, as coisas que a gente pode ir transformando ali no dia a dia. Então eu quero contar isso para você também, porque eu entendo que a partir do momento que a gente compreende o que pode estar acontecendo com a gente, fica mais fácil da gente sair daquele lugar de culpa, sabe? Naquele sentido de o que é que eu tô fazendo de errado, por que é que eu estou assim, e a gente vai para um lugar mais racional, mais real, no sentido de, ok, agora eu entendi, então eu tenho alternativas para mudar isso aqui, né? Eu já sei o que eu e também o meu parceiro, o meu esposo, podemos fazer para auxiliar, para ajudar essa vontade, né, para ajudar esse desejo aí a voltar. Então a gente precisa entender uma situação para que a gente possa mudar a situação. Então a gente sai desse lugar de culpa e entra num lugar mais racional. Mas antes da gente começar, de fato, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrita, tá? É só você clicar no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, é super fácil, rápido, não custa nada para você, só que me ajuda muito, tá? Ah, e detalhe, não é só para você assistir esse vídeo. Compartilha também com o seu parceiro, manda aí pro marido, ele também precisa assistir, porque você vai ver que tem muitas coisas aqui que a gente também depende da outra pessoa, beleza? A gente já vai jogando uns verde nele, entendeu? O primeiro fator que influencia muito essa libido é o nosso corpo. Os 45 dias de resguardo já acabaram, né? Falaram que a gente já poderia voltar a ter relação sexual, mas aí a gente se depara com uma vida agora em que a gente não tem essa vontade. Um corpo que tá exausto agora, né, por causa da nova rotina, das novas responsabilidades, do tanto de coisas que precisa fazer agora, não encontra espaço para ter uma libido. Um corpo quando tá exausto, ele não consegue priorizar o prazer. Ele vai priorizar o quê? O descanso, a sobrevivência. Entende? Para você sobreviver, minha amiga, você precisa descansar. É por isso que à noite, quando você vai deitar na sua cama, você só quer dormir. O seu corpo já é automático, ele já vai desligando ali. Você não quer fazer outra coisa, né? Você não quer ter uma relação sexual naquele momento, porque a gente precisa descansar. O dia foi exaustivo, a madrugada a gente não sabe como vai ser, e no dia seguinte a rotina vai se repetir tudo de novo, né? Então a gente precisa aproveitar para descansar. É isso que o corpo entende, sabe? Não dá pra gente sentir prazer, não dá pra gente incluir um momento de prazer se a gente precisa manter uma certa sobrevivência ali. Você vai perceber que dentro de cada fator a gente tem várias coisinhas que vão acontecendo ali. Nessa questão do corpo, a gente também tá falando de um corpo que agora tá funcionando para o bebê. Ele está sendo útil para aquele bebê. Então é difícil a gente pegar este corpo que está servindo este filho, servindo este bebê e colocar para fazer alguma outra coisa. Se você parar para pensar, até o toque físico mudou. Agora a gente não usa mais o toque físico para ter intimidade, a gente usa mais o toque físico para quê? Para trocar o bebê, para amamentar esse bebê,
para colocar esse bebê no colo, para trocar de roupa, para dar banho. É como se agora o foco fisiológico do nosso corpo ele tivesse voltado para favorecer o comportamento materno dessa mulher e diminuindo os impulsos sexuais dela. Sem contar as dores, né, que às vezes demora um pouquinho assim para passar. Então a gente ainda sente algumas dores ali na hora da relação sexual, nas primeiras vezes, né? Seja na cirurgia por causa da cesárea, ou então ali na região do períneo mesmo. Então a gente está falando de um corpo que ainda está passando por uma série de adaptações, de mudanças, né, de ajustes que influenciam completamente esse desejo sexual. Mas leva assim um certo tempo para que esse corpo entenda que ele pode sim ser usado para uma outra coisa para além da maternidade. E a segunda coisa que colabora muito para deixar a nossa libido lá embaixo é aqui, ó, a nossa cabeça, a nossa mente. E aí, minha amiga, quando eu falo de mente, de cabeça, de emocional, eu tô falando de uma coisa muito mais profunda. Eu tô falando de um território ainda mais delicado, porque você ainda tá se familiarizando com essa nova identidade, com essa nova rotina, com essas novas demandas. Você ainda tá lidando com muitas inseguranças, medos, preocupações, com aquela cobrança, sabe, de ser suficiente e de cuidar daquele ser que depende totalmente de você. E isso pode até parecer meio inofensivo para nossa libido, mas na verdade o nosso desejo sexual, o desejo sexual feminino, ele tá assim altamente influenciado pelo nosso contexto emocional. E isso já acontece normalmente com qualquer mulher, mesmo que não esteja no puerpério. Mas aí quando a gente tá falando de um puerpério, a gente tá falando de uma mulher que tem muitas preocupações, tá constantemente em estado de alerta, né, pro bebê, para as coisas que tem que fazer e resolver, tá se cobrando por tudo, tá se culpando por muita coisa, tá lidando com uma série de coisas relacionadas à rotina, ao bebê, à vida mesmo, que agora mudou. Então é óbvio que essa libido vai ficar em segundo plano, porque ela não encontra espaço mental para ser ativada, sabe? Ela não encontra espaço mental para agir. A gente não precisa só de um corpo relaxado para sentir um desejo sexual, a gente também precisa de uma mente relaxada. E para ferrar ainda mais com tudo, a gente ainda tem às vezes que passar por algumas cobranças em relação a isso, né? Seja do parceiro, que às vezes deixa assim claramente a sua insatisfação, né, com a vida sexual do casal. E mesmo que às vezes ele não fale assim tão abertamente, tão claramente, mas ele vai fazendo algumas piadinhas, alguns comentários, às vezes te manda alguma indireta lá no Instagram, que vão fazendo você se sentir ali de que realmente isso aqui tá faltando, realmente eu tô pecando nisso, realmente ele está me cobrando, né? Então, essa cobrança aí vai acontecendo, às vezes do próprio parceiro, às vezes até sem perceber que ele tá te cobrando isso, ou às vezes sua própria cobrança, você mesmo se cobra, né, por ter que fazer isso. Então veja bem, a gente já tem um corpo que tá exausto, quase não encontrando espaço para o prazer, uma mente que tá sobrecarregada, com muitas coisas para pensar, organizar, para planejar. Qual pezinho a mais a gente coloca dentro dessa cabeça? O da cobrança. E a partir do momento que a gente se cobra em ter relação, a gente não tá focado no prazer, a gente tá focado no desempenho. A gente quer ter um bom desempenho, a gente não quer ter um bom prazer. Então a gente não tá ajudando nem o nosso corpo e nem a nossa cabeça. A gente não vai criando pequenos espaços ao longo do nosso dia, pequenos momentos ali ao longo do nosso dia que favorecem esse desejo. A gente só cobra, a gente só se cobra por ter o desejo, mas a gente não consegue fazer nada além para que ele possa chegar. Sem contar que dentro dessa cabeça, dentro desse fator da mente que influencia nessa libido, a gente também tem a autoestima, que inclusive pode estar bem baixa. Se normalmente, mesmo uma mulher que não passou pela experiência de gestação e parto, já tem algumas questões em relação à autoestima, já não se sente assim tão segura com seu próprio corpo, e isso pode influenciar ali na hora do desejo sexual, imagina um corpo que passou por tantas mudanças de gestação e parto. Às vezes, essa mulher, ela se olha no espelho e ela não consegue se reconhecer, ela não gosta daquilo que ela tá vendo, sabe? Então a gente também tem um fator de autoestima aqui que tá influenciando demais esse desejo, que tá influenciando demais essa libido. E a nossa libido é muito influenciada pela forma como a gente tá se vendo, se percebendo. Então, se a gente tá insegura com o nosso corpo, na hora ali do ato sexual, a gente não
vai estar curtindo, não vai ter conseguido, assim, se entregar para aquilo que a gente tá fazendo. O que vai começar a passar pela nossa cabeça são aquelas perguntas assim: ai, como será que ele tá me vendo? Será que ele tá reparando nisso aqui? Então a nossa cabeça, ao invés de se conectar com aquilo que tá acontecendo, se conectar com aquele momento de prazer, ela começa a ativar as áreas de vigilância, sabe? Ela te mantém vigilante, assim, tentando observar tudo e tentando perceber o que ele tá reparando em você. E aí a gente desfoca daquilo que tá acontecendo, a libido já não acontece mais, muitas vezes a gente já nem tem mais lubrificação. Então tudo isso também impacta muito. E aí na hora que a gente coloca tudo isso dentro de um pacote, mente e corpo dentro do mesmo pacote, caramba, fica muito difícil da gente encontrar uma alternativa, sabe? Se a gente não consegue priorizar um descanso, se a gente não consegue relaxar nossa mente, se a gente não consegue proporcionar ali um ambiente, um contexto em que a gente vai criando, né, vai construindo essa libido durante o dia. E já aproveitando esse link com o terceiro fator, a relação desse casal, né, a sua relação com o seu parceiro também vai impactar muito a forma como você tem sentido o seu desejo sexual. O que muitos homens não conseguem entender, e às vezes as mulheres também não prestam atenção nisso, é que o nosso desejo não começa no ato em si. A relação sexual para a mulher começa muito antes de estar ali na cama com o parceiro. A relação começa durante o dia, conforme essa mulher está sendo bem tratada ou não, conforme esse cara tá proporcionando ali momentos para ela também relaxar, também descansar, tá dividindo um pouco a carga, dividindo um pouco o peso das coisas com ela, tá demonstrando cuidado, tá demonstrando carinho, tá demonstrando atenção. É basicamente o quanto esse cara conquistou essa mulher durante o dia. A nossa libido é altamente influenciada por isso. É muito diferente do homem que o cara tá pronto pra tudo, entendeu? A gente não funciona desse jeito. Não adianta, por exemplo, a gente ter passado um dia inteiro em que a gente mal conversou, a gente mal trocou uma mensagem, ou às vezes vocês mal estão se encontrando ali dentro de casa, sabe? Não conseguem priorizar um momento para vocês. Mas aí às vezes esse cara, ele chega do trabalho, também não deu um espaço nem para ela respirar, sabe? Nem para ela ir tomar um banho com calma, para ela poder se preparar para esse momento. Não adianta a gente esperar que a mulher ela vai ter essa vontade, sendo que o banho dela vai durar 3 minutos, entende? Ela não consegue se preparar para isso, ela não consegue virar essa chavinha e começar a preparar o corpo e a cabeça dela para viver esse momento depois. Não adianta a gente ter passado um dia inteiro sem conversar, um dia inteiro sem ter tido ali momentos de carinho, né, de apoio, de parceria, e chegar à noite antes de dormir, a gente querer fazer alguma coisa. Não adianta. Lembra que a gente tá falando de um corpo que tá exausto, e um corpo exausto prioriza o quê? A sobrevivência, o descanso, e não o prazer. Então, se a gente não cultivou isso ao longo do dia, dificilmente essa mulher vai ter um desejo. Olha, entendam isso que eu vou dizer, tá? Escrevam isso que eu vou dizer. Sei lá, põe num post-it, escreve num post-it, cola lá no espelho para você ver todos os dias, para o seu marido ler todos os dias também. O desejo feminino, ele é extremamente sensível à qualidade do vínculo que a gente tem com essa pessoa. A nossa vontade de ter relação sexual com o nosso parceiro está completamente conectada, influenciada pela relação que a gente tem com esse parceiro, pela qualidade dessa relação. Pequenos gestos de parceria, de empatia, de cuidado, de amor, de afeto, de carinho, fazem uma diferença assim surreal na vontade que você vai ter de estar ali para esse cara. Ao mesmo tempo também que a rotina, que é o nosso quarto fator, impacta demais nessa disponibilidade, nesse desejo. Me conta como que é a sua rotina no puerpério. Caótica, né? Quando a gente tá falando de uma rotina de uma mulher que é mãe, cuida de um bebê, cuida de uma casa, cuida da família, muitas vezes tem um trabalho para cuidar também. A gente tá falando de uma rotina que muitas vezes é caótica. E além de ser caótica, é repetitiva, ou seja, é um caos que se repete todos os dias. Não existe uma previsibilidade assim de melhorar rapidamente, sabe? De ficar extremamente tranquilo de um dia pro outro. Muito pelo contrário, às vezes é bom a gente nem criar essa expectativa, na verdade, né? A gente tá falando de uma mulher que
tem o sono muito interrompido, às vezes não tem horários ali muito certos, né, para as coisas acontecerem, tem toda a imprevisibilidade de uma vida com o bebê, então tem dias que esse bebê tá melhor, tem dias que esse bebê não tá tão bem assim, demanda mais energia dessa mãe. E também a gente tá falando de uma mulher em que o autocuidado praticamente desapareceu, né? Muito difícil ter ali momentos de autocuidado ao longo do dia. Mas olha só, não tô passando pano pra você, tá? Porque apesar de ser difícil ter esses momentos de autocuidado, não significa que você tem que apenas aceitar essa realidade, aceitar essa situação e não fazer nada por você, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu só tô colocando o fato aqui, que realmente é difícil ter momentos de autocuidado ao longo do dia quando a gente tá falando de uma rotina que tá mais complexa, tá mais bagunçada, tá mais caótica. E a grande questão é que a forma como a gente tá se cuidando, né, a forma como a gente tá olhando pra gente também, o quanto a gente tá abrindo mão da gente, faz uma diferença no nosso desejo também. Uma rotina que engole a gente, consome a gente completamente, não dá muito espaço, não dá muita brecha pra gente ter esse desejo, pra gente ter essa libido, né, pra gente ter esse tempo de se dedicar ali a ter uma relação, principalmente porque não começa só na hora da relação, né? A gente precisa de um tempo antes para se preparar para esse momento. Entenda que, apesar da gente já ter falado, né, sobre ter esse espaço mental, não é só de espaço mental que a nossa vontade de ter relação precisa, é também de uma energia sobrando. Ela precisa que sobre alguma energia para isso. E aí, se a gente passa o dia inteiro enfiada ali nas tarefas de casa, sem apoio nenhum, sem rede de apoio, sem um marido às vezes dividindo algumas coisas com a gente pra gente poder ficar mais tranquila, pra gente poder ficar mais relaxada. O desejo vai ficar em segundo plano mesmo, ele vai abafar. Então, para que esse desejo comece a voltar, a gente também vai ter que escolher quais pratinhos vão cair, sabe? A gente vai ter que entender que nem tudo vai ficar em perfeita harmonia, em perfeita ordem, para que a gente volte a sentir essa vontade. Em algum momento a gente vai ter que priorizar sim o nosso relacionamento, a nossa conexão ali, sair para ter um momento com o nosso marido, ou em casa mesmo, né? Ao invés de se preocupar em lavar a louça imediatamente após o jantar, talvez seja mais interessante sentar no sofá e ficar os dois ali conversando um pouco. Entenda que eu não tô falando novamente do ato sexual em si, eu tô falando desse momento de reconexão. Então vamos sentar um pouquinho, vamos conversar sobre como foi o dia, vamos falar um do outro, vamos assistir, sei lá, 20 minutos de um filme, né? Normalmente os pais assistem filmes parcelados, né? Em algumas vezes. Então vamos ali assistir 20 minutos de um filme, 30 minutos de uma série, vamos dar um beijo mais longo, um abraço mais demorado, mesmo que para tudo isso acontecer, alguma outra coisa, alguma tarefa de casa precise ficar de lado, ou então o marido precise fazer para que essa mulher tenha esse tempo também. Não adianta a gente esperar que o desejo apareça do mais completo nada. A gente tem que provocar isso também, a gente tem que permitir que isso aconteça também. E é importante que você também tente se priorizar durante o seu dia de alguma maneira, sabe? Por mais simples que seja, nem que seja assim, para você, cara, colocar um brinco. Pra você passar um dia inteiro com um brinquinho bonitinho que não te incomoda, mas que você gosta, que aí você vai olhar no espelho e você já vai ver algo diferente em você, uma coisa legal em você. Nem que seja para você passar um hidratante labial, sabe? Nem que seja para você passar um hidratante corporal, nem que seja para você, sei lá, ler um livro, estudar, escutar uma música que você goste, mesmo dentro desses 5 minutinhos apenas que você tem. Mas é importante também você começar a olhar para o seu corpo de uma forma diferente. Lembra que a gente falou de um corpo que está muito voltado para o bebê, um corpo que está ali totalmente na sua função materna? Então, a gente precisa também trazer outras funções para esse corpo, tá? Recuperar esses pequenos momentos, essas pequenas experiências de autonomia, né? Mesmo que por um tempo muito curto, começa a mudar um pouquinho, começa a reativar um pouco essa questão do desejo, porque a gente vai começar a abrir alguns espaços, a gente vai começar a aproveitar algumas brechas para o desejo aparecer. Só que ele não sobrevive onde não tem tempo e nem energia para acontecer. Então, o que será que a gente precisa reajustar nessa sua rotina, principalmente se ela tá te engolindo e exigindo muito de você? O que dá pra gente dividir melhor? O que dá pra gente pedir um pouco mais de ajuda? Ou o que dá pra ficar pra depois mesmo, pra deixar pra lá, sabe? O que dá pra gente mexer aí, pra gente começar a priorizar você
e também, ao mesmo tempo, conseguir priorizar um pouco mais a relação. Entenda que essa responsabilidade não é só sua, seu parceiro tem que entrar junto com você e vocês precisam fazer esses ajustes juntos. Esses 4 fatores não funcionam isoladamente, tá? Eles se somam. Então, às vezes, a gente pode até ter uma mulher que tá mais tranquila, tá menos cansada, tá se sentindo bem com o seu próprio corpo, né? Tá mentalmente bem, mas a relação não tá muito legal, a qualidade da relação não tá muito legal. Aí o desejo vai diminuir. Às vezes, a gente tem um casal super conectado ali, que se dão super bem, super parceiros, o pai é mega atuante, eles se comunicam muito bem, mas aí emocionalmente ela não tá bem, sabe? Alguma coisa ali tá sobrecarregando, tá deixando ela mais cansada, ou a autoestima não tá muito legal, aí o desejo também não vai aparecer ali, vai ser mais difícil. Então tá tudo muito conectado. A gente pode dizer que o nosso desejo é muito sensível a esse conjunto de coisas, a todos esses fatores. Muito diferente do homem, onde o desejo não depende desses 4 pilares, desses 4 fatores ao mesmo tempo. O que não significa que eles não sejam afetados, tá? Pelo estresse, pela rotina cansativa ou pela qualidade ali do relacionamento, mas biologicamente e psicologicamente também, o desejo masculino costuma ser mais espontâneo e tá mais ligado, mais relacionado ao estímulo visual e ao estímulo físico. É por isso que quando a gente fala assim pro homem, ó, bora, ele fala bora, ele tá pronto na hora. A gente não fica pronta na hora. É uma construção. O nosso desejo é construído. Então, amada, ao invés de você se perguntar o que será que tem de errado comigo, por que será que eu tô assim, talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer para você mesma é: o que será que eu tô precisando agora? O que será que agora poderia fazer muita diferença para o meu desejo aparecer? Vamos tirar o peso dessa culpa, no sentido que há de errado com você, e vamos trazer uma pergunta mais real no que será que você está precisando agora para transformar essa situação. Entenda que tudo que eu falei aqui são coisas que acontecem, né, de uma forma mais comum. A gente observa muito isso nas mulheres nesse período aí, depois que um bebê nasce, sem um tempo específico, tá? Independente se seu filho tem 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, independente disso. Mas tudo isso que eu disse é muito esperado que aconteça com essas mulheres. O que não significa que você deve ignorar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se você sente muita dor, se você tá tendo zero lubrificação e você já tentou de tudo e não consegue, ou então se você percebe que esses 4 fatores, eles estão mais alinhados, eles estão funcionando bem, mas mesmo assim você não tem esse desejo, então talvez seja o momento da gente olhar um pouquinho mais a fundo para isso, a gente dar uma atenção a mais para isso, tá? Se você perceber que é algo que tá fugindo de uma normalidade, procure sim o seu médico de confiança, ou então fale com um psicólogo dessa área perinatal também, porque aí a gente consegue investigar um pouquinho melhor e encontrar um caminho melhor para te ajudar com essa libido também. Então, se hoje a sua libido ela não tá funcionando mais como era antes, calma, é um momento, é uma fase, tem uma série de adaptações acontecendo aí, mas dá pra gente pensar em quais ajustes a gente pode fazer para nos ajudar. Não vamos esperar os planetas se alinharem para isso acontecer, tá? Vamos tentar encontrar caminhos aí do que a gente pode fazer para ir melhorando, para ir reacendendo o nosso desejo, tudo bem? Tudo isso que eu falei te ajudou? Fez algum sentido para você? Então deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo também para me ajudar, para ajudar o YouTube a entender que é um conteúdo relevante e entregar para outras mães também. E compartilhe com quem você acha que também precisa assistir, principalmente o seu marido, o seu parceiro, tá? Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!